Olá, tudo bom? Sou Márcio Batista, do grupo de teatro Luau Cultura, e hoje vamos falar sobre quadrinhos. Na verdade, sobre um quadrinista chamado Gianni De Luca. Ele publicou isso aqui no Brasil em 77. Essa editora não existe mais. Ela foi incorporada pelo Grupo Record. Porém, essa edição aqui está esgotada faz muito tempo. Não sei se vai ser republicada aqui no Brasil, deveria. Atualmente, acho que foi em 2019, ela foi republicada na Itália, né, Gianni De Luca é italiano, e já teve edições, acho que na Espanha e na França também, dessa edição italiana nova. São essas 3 edições aqui, só que essa edição aqui, ela é colorida. E a edição nova lá, foi republicada, é só em preto e branco. O Gianni De Luca, ele já foi publicado antes aqui no Brasil pela editora Ebal, a revista Epopeia, mas lá ele falava sobre o mundo egípcio, o mundo dos vikings, mas lá era um quadrinho mais tradicional, né, com os quadradinhos e tal. Aqui, nessa edição aqui das 3 obras de Shakespeare, ele trabalha meio com um modo realmente teatral, porque no teatro você tem o palco com um cenário onde os atores passam. Então, você tem uma troca, até uma troca de cenário, né? Você está, sei lá, dentro do castelo. Depois, a próxima cena vai ser fora do castelo. Então, você tem uma troca de cena, você tem uma troca de cenário, né? Mas, os atores ficam passando naquele espaço. E é o que acontece aqui, ó. Tem um espaço, e aqui entra o Hamlet, se encontra com a Ofélia, né? Conversa, e depois sai de cena, ou seja, ele usa esse espaço, né? Então é tudo sem requadro, olha só. Vários personagens, então acontece a cena, depois acontece outra conversa, e tem o diálogo, tudo numa cena só. Aqui também, por exemplo. Enquanto esse grupo aqui conversa, tá vindo aqui pela outro lado um outro grupo, que aí eles vão se encontrar aqui. Aí esses dois vão sair para cá, enquanto o resto do grupo vem para outro lado. E aí esses aqui continuam conversando aqui. Tá. Aqui na cena dentro de um navio. Está acontecendo a coisa aqui, está o Hamlet aqui, o Hamlet aqui, o Hamlet aqui, ou seja, no mesmo local, ele está em espaço diferente em determinado momento do tempo. Aqui toda essa arquitetura. E a conversa. Então eu vou passando algumas imagens aqui. Para quem não conhecia, aqui ó, a luta provavelmente do Hamlet com Laertes. Olha que interessante aqui. Lá atrás aparecem 2 personagens andando pelo espaço, encontrando com outros personagens que já estavam no espaço. Aí começa um duelo. Só que lá atrás, ó, nas ruas, tem um grupo de soldados. Então as cenas amplas com as coisas acontecendo. Olha que interessante essa cena aqui. Entra no fundo uma personagem. Aí ela começa o diálogo com uma pessoa que já estava em cena. Eles continuam a conversa. Essa pessoa que já estava em cena sai.
E aí ela conversa com uma outra pessoa também que entrou pelo outro lado. Aí eles saem daqui, passam por aqui e continuam saindo lá no fundo. Então começa aqui, né? Já conheci essa edição aqui? Tem um artigo no blog chamado O Quadro e o Risco. Eu vou até deixar na descrição aqui ó, o endereço, que está falando exatamente sobre o Gianni De Luca. Tem algumas imagens, essa imagem aqui que eu peguei desse blog, que é do Comissário Espada, que eu saiba esse personagem nunca vi aqui no Brasil. Então é bem interessante, né? Você vê a arquitetura toda. Aí na sacada, o Comissário Espada. E aí na outra cena, ele descendo. Então, utilizando a página toda, mas mostrando. Teve alguns outros autores que também utilizaram dessa narrativa, né? Provavelmente, esses autores conhecem a obra do Gianni De Luca, né? Por exemplo, Frank Miller. Acredito que conheça, né? E aqui tá. Se a gente vê o Murdoch saindo da cama com o roupão, colocando o roupão e descendo as escadas. Então, nesse mesmo estilo, né? Mostrando a cena do local e o personagem passando em determinados momentos por esse local. Tem aqui o Brian O'Malley no Repeteco, que eu acho esse quadrinho aqui muito, mas muito legal. Ó, cheio de coisa que eu anotei aqui. Essa personagem aqui é uma chefe, né, de um restaurante. E aqui mostra ela no restaurante. Então, você vê toda a cena é o restaurante, com várias mesinhas. Então, em cada momento ela está conversando com os fregueses aqui, ó, com os clientes, em cada canto. Então ela está em determinado momento do tempo no mesmo espaço, passando por um espaço. Nesse artigo do blog do Quadro e o Risco, o autor lá fala sobre Gianni De Luca, né? Fala sobre esse quadrinho aqui, fala sobre uns quadrinhos também, fala do Prometeia, que o desenho do Prometeia do Alan Moore, o desenhista do Prometeia é o J.A. Williams III. Eu não tenho Prometeia, mas eu tenho esse quadrinho aqui do Sandman, que é o Prelúdio. E tem umas cenas também que ele faz muito isso. Só que o J. Williams III, ele usa requadro, tá vendo? Ó? Tem os requadros, mas olha só, tá o barco, Morfeu tá aqui, ó, em determinados momentos no barco, só que tem esse requadro. E aqui também, na outra página, tá ele andando com destino. E então é uma cena só que tem os requadros, né, que tem essa diferença. Mas aqui, no Gianni De Luca, ele utiliza um painel completo, né? Por exemplo, a cena do barco não tem requadro algum e mostra o Hamlet, né, o personagem, em vários momentos do tempo nesse mesmo local. Vou passar mais algumas imagens. Eu acho que valeria a pena realmente alguma editora publicá-lo. E até com mais extras, né, sobre o estilo dessa publicação. Então aí deixa nos comentários se você já conhecia esse autor, se você gostaria de ter essa revista, se alguma editora publicasse aqui. Que realmente faz bastante tempo que isso aqui já foi feito. E é isso. Se curtiu, compartilha. Um grande abraço e até mais.